Os orixás são divindades da cultura negra africana, Nagô e Yorubá. A África é um vasto continente. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando da África com uma certa pequenez, uma redução, como se a África fosse uma cidade, como se a África fosse um país. A África é um enorme continente com uma pluralidade de etnia, de cultura enorme. Diga-se de passagem, o Egito está na África, né? E continua dizendo ainda mais de passagem ainda, Moisés se formou na África, no Egito, é um africano, portanto. Então é uma diversidade cultural na África muito grande, mas das etnias e das culturas que tocam o Brasil por meio desse movimento hediondo, do qual eu preciso fazer e vou fazer muitos outros vídeos para falar melhor o que é que foi esse processo de escravização de seres humanos em função da sua etnia, da pigmentação da pele, né? Da cor, algo que foi colocado como uma raça, o negro e a negra ser diminuído à condição que não é nem humano, que não tinha alma, como comprado e vendido como um animal, como um bicho. O que é que foi esse tráfico negreiro da morte, dessa, dessa morte criminosa de milhões e milhões de pessoas durante séculos, atravessando o oceano, sem falar da questão dos indígenas, por a gente estar aqui olhando um pouco a questão dos orixás na Umbanda. Logo, não é em toda a África que se cultua orixá, e não é em toda a cultura iorubá que se cultuam todos os orixás. Há uma grande diversidade cultural na própria tradição de culto de orixá africana muito grande, porque em cada região da África, de cultura iorubá, que algumas pessoas chamam de Urubalândia, mas é principalmente a região da Nigéria. Então é como se cada cidade cultuasse o seu orixá. E aí tinha Iemanjá, orixá do rio Iemanjá, Oxum, orixá do rio Oxum, Ogum, orixá de Irê, Xangô, orixá da cidade de Oió, junto com Oiá, Oxalá, Odudua, Obatalá, cultuada em Leifé, e assim cada orixá cultuado numa certa região da África da cultura iorubá. Então a maneira de cultuar orixá em uma cidade também não é a mesma maneira de cultuar orixá na outra cidade. Por exemplo, no final do processo escravagista, uma nação, ou seja, uma cidade inteira praticamente foi escravizada, que foi a nação ou a cidade de Queto, onde estava o culto de Oxóssi. O Brasil sozinho recebeu praticamente mais pessoas escravizadas do que o resto todinho das Américas. E quase todos, boa parte da nação Queto foi para a Bahia. Por isso, na Bahia, tem a predominância de um estilo religioso Queto, que dá origem ao candomblé de Queto, que é a maneira de cultuar o orixá em Queto. E é uma maneira muito fechada, uma maneira muito iniciática, uma maneira muito ancestral e africana de cultuar o orixá. Já é diferente da maneira, né, como se faz na África. Então, o culto de orixá na África não é igual ao culto de orixá no candomblé. O candomblé reúne muitos orixás num único culto. E na África
o que existe mais é o culto tradicional de cada família para os seus orixás. Há também o culto de Ifá, que hoje está bem popular no Brasil, que é o culto de Orumilá. Por meio desse culto também se cultuam muitos orixás. Mas aqui no Brasil também temos, por exemplo, o Candomblé Congo-Angola, que é uma tradição afro-brasileira que tem origem na região do Congo, na região de Angola, que é a região que fala o Kikongo ou fala o Quimbundo, é uma outra cultura. Então, ali os deuses são os inquices. Então, o candomblé de Queto, candomblé Nagô Yorubá cultua orixá. Mas o candomblé Congo-Angola cultuam os inquices, é uma cultura banto. E aí, a gente tem também o tambor de Mina, que cultua os voduns, que é parecido com o que acontece lá no Haiti, no voodoo haitiano. É um candomblé afro-haitiano. No Brasil tem o culto dos voduns. Então o culto de vodum é diferente do culto de Inquice, que é diferente do culto de orixá. E o culto de orixá, de vodum e Inquice pode mudar de uma casa para outra, de uma tradição para outra. E tem uma questão de regionalidade. O Rio de Janeiro recebeu uma quantidade de pessoas da cultura Banto ou Bantu Congo-Angola muito grande. Então a tradição afro-brasileira que surge no Rio de Janeiro, ela é uma tradição de base Banto. E nessa tradição Congo-Angola-Banto, é comum você absorver outras culturas. Então esse candomblé Congo-Angola do Rio de Janeiro foi chamado de macumba. E a macumba no Rio de Janeiro começou cultuando inquice, porque a base é banto. Os inquices são as forças da natureza. Com o tempo, os bantos começaram a rezar para os orixás, a maneira Congo-Angola, do jeito que se faz com os inquices, reconhecendo que os orixás são as forças da natureza. Então, Oxum é a força das cachoeiras, Iemanjá é a força do mar, Xangô é a força das montanhas, Oroiná é a força dos vulcões, Iansã é a força da chuva, da tempestade, Oxóssi é a força, a energia das matas, Obaloaê do Campo Santo. E assim cada orixá reina numa força da natureza, num campo da natureza, conforme eram também cultuados os inquices. Então os orixás são também forças da natureza, não apenas. Os orixás são também ancestrais da cultura africana Nagô-Yorubá. E os orixás são divindades. Os orixás são manifestações de Deus. Os orixás são deuses. E a Umbanda é um culto muito popular. A Umbanda é de uma religiosidade muito popular, é de um relacionamento muito simples com os orixás, que está mais próximo desse candomblé Congo-Angola cultuando orixá, dessa macumba banto cultuando orixá, dessa macumba que se torna uma macumba de Umbanda, uma Umbanda molocô de culto de orixá, sincretizada com os valores de um espiritismo de Umbanda, de um espiritismo popular brasileiro, de um espiritismo meio católico, de caboclo, de preto velho, que vai se tornar uma Umbanda branca. Então os orixás eles estão transitando nessas realidades e os orixás eles mudam. Os orixás migram, os deuses migram. Historicamente nós temos o culto a diversas divindades que migram de uma região para outra. E em cada região o culto é estabelecido de uma maneira diferente, né? É assim que você tem o deus Agni, que nasce numa cultura persa, depois vai ser cultuado também na Índia. O deus Mitra também, de origem persa, vai ser cultuado na Índia. Você tem a deusa Ísis, que foi cultuada na Europa. E a gente tem os orixás da África cultuados aqui no Brasil. Assim como os deuses hindus, eles são cultuados na ilha de Bali. Em Bali tem um hinduísmo balinês, que é um hinduísmo popular, não é um hinduísmo tradicional na Índia. Então a gente tem um culto tradicional assim de orixá ancestral e a gente tem um culto popular de orixá. A Umbanda ela se enquadra numa parte de culto popular de orixás, culto popular de santos,
de culturas populares, muito simples. Então, o relacionamento com os orixás na Umbanda é muito simples. Houve muito sincretismo de orixás e santos católicos, porque o espiritismo no Brasil é muito católico e o umbandista, muitos umbandistas têm uma origem bastante espírita, bastante católico e sincretiza assim para entender melhor Ogum com São Jorge, São Sebastião com Oxóssi, São Lázaro com Obaloaê, Santa Bárbara com Iansã, São Jorge com Ogum, Nossa Senhora dos Navegantes com Iemanjá. Então essa é uma cultura muito popular. Agora, nós precisamos de uma maneira umbandista de entender os orixás como divindades de Deus. Então ele não é menos, ele é mais. O orixá é a força da natureza, o orixá é o ancestral africano, é a divindade negra na Goiorubá, e o orixá também são divindades manifestadores das qualidades divinas. E é assim então que Oxalá e Logunã manifesta a fé, Oxum e Oxumaré manifesta o amor, Oxóssi e Obá manifesta conhecimento, Xangô e Oroiná manifesta a justiça, Ogum e Iansã manifesta a lei, Obaluaê e Nanã manifesta a evolução, e Iemanjá e Omulu manifesta a geração, Exu manifesta a nossa sombra e Pombagira manifesta a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso interior. Assim são os orixás na Umbanda. O candomblé não explica orixás na Umbanda, o espiritismo não explica espíritos na Umbanda. Precisamos de um olhar umbandista, de uma mentalidade umbandista para pensar Umbanda com cabeça de umbandista. Por isso eu ministro há décadas, há muitos anos, o curso mais importante de formação livre de teologia de Umbanda, ministrado por mim, Alexandre Cumino, e quer melhorar? Então venha estudar. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.